Viajando com o Biquíni. Olá, nós estamos viajando para Portugal, esse país surpreendente, tão pequeno, mas com cidades maravilhosas, séculos de história, bons vinhos, gastronomia, paisagens deslumbrantes e, além disso tudo, as maiores ondas do mundo a serem surfadas. Hoje nós vamos fazer um tour pela Rota do Surf. Vamos para Nazaré, essa cidadezinha, que era uma cidadezinha pouco conhecida mais pelas festas religiosas que tinham lá, mas que por uma feliz configuração, ali tem um cânion submarino que afeta as ondas e torna elas muito maiores que o normal. Essas ondas gigantescas, então, nunca foram surfadas, nem pelos portugueses, todo mundo tinha medo, até que em 2011, um havaiano, o Mike Namara, surfou essas ondas, então todos os olhares se voltaram para Nazaré. Inclusive os brasileiros têm uma responsabilidade nisso, porque 2 anos depois o Burley também surfou uma onda de mais de 20 metros. E Portugal, então, Nazaré especialmente, né, se tornou um dos lugares top do surf. Hoje, então, nós vamos fazer um tour por várias cidades ali perto e vamos ver um pouco dessa cidadezinha tão badalada de Portugal. Solta as imagens, por favor, Fernando. Essa é a praia de Peniche, uma das mais famosas de Portugal também para o surf. Essa época aí não era a época das ondas perfeitas, né? Isso aí a gente era no mês de julho. E aí a gente está seguindo para Nazaré. Nazaré é esse município português, uma vila, como dizem por lá, é o turismo do oeste. E é uma cidade de porte pequeno, apenas 10 mil habitantes. E ela se situa no distrito de Leiria. E Portugal é incrível, né? Tão pequeno, mas com tantas cidades interessantes. Esse aí é o Concelho de Nazaré, antigamente chamava-se Pederneiras, lá pelos anos de 1912. E hoje em dia Pederneiras é apenas um bairro da cidade. O nome atual vem, obviamente, de uma santa, né? A Nossa Senhora de Nazaré, e tem sua origem num milagre que aconteceu. Hoje em dia esse lugar é um santuário, depois a gente vai ver. É uma típica cidade portuguesa, conserva então, né, essa estética, né, tradicional, e também tem os chales, né, que é um emblema de Portugal, né, cantado no fado. E tem essas mulheres de Nazaré, tem até a música conhecida, né, as mulheres de Nazaré, que tem aí por toda a cidade. A praia aí também achei interessante, olha que diferente, essas barracas aí, ela é de um lado quando o vento está soprando do outro lado, e depois quando o vento muda, usa-se as outras barracas. Muito interessante, nunca tinha visto uma praia com essas barracas. A cidade recebe muita gente no turismo, né? Muitos turistas. Ela se tornou uma atração turística internacional. Além do surf, eu acho que é o mais importante, o que mais atrai gente para ir hoje em dia é o surf, mas também é uma cidadezinha pitoresca da costa portuguesa, com grandes praias, né, consideradas as maiores praias de Portugal. Ela é muito conhecida por esses trajes, né, tradicionais que as pessoas usam aí, que são os pescadores e as esposas. A arquitetura também muito interessante, uma miscelânea de estilos, né, como toda Portugal, com tantos anos de história. E é uma cidadezinha muito simpática, cheia de ladeiras para se subir. E essas mulheres de Nazaré, elas estão por todos os cantos, né? No centro da cidade. E aí a gente vai subir nesse elevador para ir lá em cima ver a praia, onde tem as ondas tão famosas, né? Gigantescas ondas que os surfistas andam surfando por lá. Aí a gente sobe então nesse elevador, que é apenas poucos minutos, né? Uma subida bem rápida, e aí chegamos lá em cima, né, que é uma parte bem interessante também de Nazaré, é conhecida como o Mirante do Suberco, né? Aí em cima estamos a 110 metros acima do nível do mar, e aí então tem
todos esses produtos de Nazaré, né? Essa capelinha aí, que aí onde foi que aconteceu o milagre, né? Os azulejos, que é outra coisa emblemática de Portugal. Aqui no Brasil também a gente vê, né, influência de Portugal, azulejos por toda parte, até aqui em Florianópolis também. Mas tem os bordados portugueses que também são muito famosos, e essas mulheres aí de Nazaré, elas usam 7 saias, né? Essas 7 saias de diferentes cores, né? Tem então o chapéu, o lenço amarrado. Esse aí é o Mirante do Soberbo. É uma vista privilegiada, né, da cidade e da praia. Aí infelizmente, né, como eu disse, agora está na época das ondas boas em Portugal, mês de outubro, novembro, dezembro, agora as ondas gigantescas que os surfistas estão lá surfando. Mas nesse dia que a gente esteve aí, estava bem tranquila a praia e tem essa vista incrível. Os produtos daí, esses aí são os pescadores. Quando a gente vê as mulheres de negro, que são as viúvas, né, como acontece em vários lugares tradicionais da Europa, e essa cidade é muito visitada também pelo turismo religioso. Tem vários festivais religiosos aí dedicados a Nossa Senhora de Nazaré, muitas procissões, celebrações, e aí a gente está, então, subimos aí onde acontece a lenda de Nazaré. Essa escultura aí desse veado é o seguinte: numa manhã de 1182, Dom Roupinho, que era um nobre, aí, um alcaide da época, ele estava em um tempo de paz com os mouros. Então ele era alcalde do castelo e ele saiu para caçar. E ele viu um veado e começou a perseguir o veado com os homens dele atrás. E esse veado, então, ele, na versão popular, né, como se fosse um demônio, né? Ele parou assim numa falésia e ele ia cair, né? Aí ele chamou pela Nossa Senhora de Nazaré, e ela veio, invocou, e ele então se salvou. E aí tem esse museu do surf, que é bem aí na praia, né, nessa praia mais famosa das ondas gigantescas. Esse museu aí é incrível, porque tem todos os caras que surfaram essas ondas gigantescas aí. Aí o Scooby, a gente está vendo, conhecido aqui brasileiro, que inclusive há umas semanas atrás teve um acidente aí em Nazaré. E esse lugar aí é incrível, né? Essas ondas gigantescas, é impressionante, né? Como eles têm essa coragem de surfar essas ondas, né? Devido à proximidade dessa praia com esse cânion submarino, essas ondas aí são imensas e tornou-se então um dos lugares mais badalados, melhores para se praticar o surf na Europa. Não só na Europa, no mundo inteiro. O cânion, ele interfere nas ondas que vêm para a praia, tornando-as muito maiores que os normais. E em 2011, está aí essa praia aí, que é a famosa praia das ondas gigantescas, os próprios portugueses nunca tiveram coragem de surfar. Em 2011, o Mike Namara, um havaiano, né, que o Havaí é cheio de ondas imensas, ele surfou essa onda gigantesca, e depois, 2 anos depois, em 2013, o Carlos Burler, né, outro brasileiro, né, a Maia aí também, famosa, o Carlos Burler, inclusive foi nesse dia, 28 de outubro de 2013, que a Maia Gabeira sofreu, né, um acidente seríssimo, né, aí está o Burler, ela apagou, né, no mar, e eles salvaram, mas foi um acidente seríssimo. E dá muito orgulho, gente, a gente entrar nesse museuzinho aí e ver os brasileiros aí fazendo história, né? O Burler, a Maia, tem ali ela pelo Ginsler, né? Ela que surfou a maior onda do mundo, né? É incrível como que eles têm coragem, né? O que faz esses caras, né, assim, se arriscarem tanto nessas ondas gigantescas? É muito impressionante. E aí então essa cidadezinha então ficou super badalada, né? Uma cidade linda, né? Como todo Portugal, um país super interessante. Aí a gente está descendo novamente o elevador de volta lá pro centro da cidade, né? Vale a pena a gente se perder aí pelas ruazinhas dessa cidade, né? Admirar esses casarões incríveis, né? Cobertos de azulejos, né? Ver como é que essas mulheres de Nazaré, né? E é bem pertinho de Lisboa também, o que torna a cidade bem acessível. Nazaré está apenas 1h30 de ônibus, apenas 10 euros o ônibus. Olha que pôr do sol maravilhoso aí na praia,
com essas barracas aí incríveis. É um lugar bem bacana de Portugal que vale a pena ser visitado. Aí agora a gente já está em Ericeira, que é outro ponto, mais perto de Lisboa ainda, e Ericeira é outra praia famosa, né? O turismo é fundamental na vida dessa cidade. É uma vila turística situada a apenas 35 quilômetros a noroeste do centro de Lisboa, né? Pertencendo à freguesia do Concelho de Mafra. É uma cidade tipo Nazaré, de 10 mil habitantes. E aí o interessante é que ela é muito conhecida pelos surfistas, pelas ondas aí que são bem diferentes. Essa é a praia da Ribeira da Ilha, uma das mais famosas. E o que eu achei interessante, essa é uma reserva mundial do surf. Eles também praticam aí kitesurf, windsurf, bodyboard, stand-up, tudo isso. Tem importante campeonato mundial de surf aí. Mas o interessante é que Ericeira é a primeira reserva mundial de surf da Europa. Existem apenas 3 no mundo. E aí então é cheio de hotéis para surfistas, tem o Summel Summer Festival, festival de hip hop, muito bacana, e muitas escolas de surf, como a gente está vendo aí. O Porto de Ericeira é que fez essa cidade também se desenvolver muito. E ela é um importante polo comercial para a economia da região. Mas além disso, ela era antigamente um local de pesca. Tem praias famosas, muito famosas, porque essa praia aí é a praia que tem mais iodo, muito iodo, a praia com maior concentração de iodo de Portugal. E essa é uma das praias mais procuradas, então, pelos surfistas, né? Não só pelos surfistas, também pelos banhistas, né? Por ser uma praia rica em iodo. E é impressionante a gente ver como o surf vai crescendo por todo o mundo, né? A gente vê aqui no Brasil também, mas aí em Portugal e outros países da Europa é impressionante como que tem, né, quantidade de escola que vocês viram ali, para crianças, para adultos, para pessoas mais idosas. É muito interessante. E é muito bacana também essa formação geológica aí desse lugar, né? Muito interessante essas pedras, é uma praia muito linda. E esse lugar também ele é famoso em Portugal porque o rei Dom Manuel, em 1910, ele fugiu, né? Quando teve a Revolução Republicana, ele fugiu com a mãe dele de Portugal e fugiu aí por essa praia. Ok, é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês nos próximos programas. Nós temos muita coisa bacana ainda para ver de Portugal, depois Espanha, muita coisa legal. Até o próximo programa. Beijo bem grande. Tchau. Viajando com o Biquíni.